prazer estar aqui de novo com vocês para conversar sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. Eu me chamo Júlia Loivane Medin e trabalho com constelação familiar e terapia sistêmica. E hoje eu quero compartilhar com vocês que a partir dos próximos programas eu trarei convidados, aonde vai agregar temas sobre terapia, desenvolvimento humano e outros profissionais que trarão conteúdos sobre seus trabalhos e o que está disponível para a população em geral. Também quero dizer que vou trazer e proporcionar também o quanto maior a aprofundar nos conteúdos da constelação aqui para vocês, podendo agregar e contribuir na vida de cada um de vocês de uma melhor forma. Então, dentro do propósito do programa, hoje eu quero trazer para vocês um tema através do olhar sistêmico que é muito importante, que é o relacionamento de casal e a chegada da criança na vida do casal. Então, a gente sabe que um relacionamento de casal saudável é onde homem e mulher, ou os parceiros, eles olham com amor um para o outro de igual para igual. Ambos são adultos, ambos são capazes, ambos podem resolver suas próprias questões e juntos eles olham para a relação, alimentando essa relação como se fosse um jardim. Então, quando esse amor que flui de uma maneira tão harmônica, costuma, dentro do relacionamento de casal, haver frutos. Então, numa dinâmica saudável, quando há uma criança, a chegada de uma criança, ela vem através do feminino, através da mãe, a gestação e tudo mais. O pai, por si só, já entende que nesse primeiro momento da chegada da criança, após o nascimento, a criança fica, mais próxima da mãe e para ele tá tudo bem. A mãe também, a prioridade tanto do pai quanto da mãe é da criança. Quando há uma harmonia entre o casal, essa criança vai crescendo de forma saudável, vendo as dinâmicas de amor que existem no relacionamento do casal. E uma das principais coisas para que essa criança se torne um adulto com o emocional bem curado, é que ele possa, essa mãe, olhe para esse pai, para o marido, com amor e que permita a essa criança o acesso ao pai. Isso emocionalmente não precisa nem ser verbalmente, mas que a criança possa ir para a esfera paterna. Em torno dos 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, a dinâmica saudável é que a criança tenha o acesso ao diferente, porque até então a criança ela entende que ela e a mãe é uma só pessoa, é um processo simbiótico, mas quando há a permissão da mãe para ir para o pai, entra o diferente na vida dessa criança e a criança começa a criar a própria identidade. Mais ou menos assim, a criança se desassocia da mãe e entende que ela e a mãe é um ser diferente e que a mãe ama o pai, o diferente do pai na criança e assim ela pode criar a própria identidade. E sendo assim, tanto o menino quanto a menina, aos 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, indo para a esfera paterna, aprende a se relacionar com o diferente, o mundo lá fora, a dinâmica do externo, não só do interno, que a mãe representa a segurança, a proteção, a gestação, que foi ali, aquele período, que a criança esteve dentro, e também o interno dentro do lar. E o pai representa a aventura, o externo, o ir para o mundo lá fora. Então, é muito importante para essa criança, independente do sexo, ficar na esfera paterna até mais ou menos os 5 anos de idade. Ir e vir, mas também
ter o livre acesso ao pai. Com a menina, o natural é que ela venha para a esfera materna em torno dos 5 anos, mais ou menos, e que ela aprenda a ser mulher com a mãe, né? Porque o feminino ensina o feminino. E o contrário acontece com o menino. O menino, o natural que ele aprenda, né, a ser homem, a se tornar adulto, dentro da esfera do pai. Então, quando isso acontece, essa criança, ao se tornar adulto, tende a ter, aqui no mundo lá fora, bons relacionamentos, tende a ter o amor do pai e da mãe dentro, não precisa estar próximo, aquele processo de simbiose foi rompido, foi seccionado, então ele consegue se relacionar com pessoas diferentes do sistema de uma maneira mais profunda, isso vale para a menina e para o menino, tá? Com namoradas ou namorados, aqui no mundo aqui fora, consegue formar vínculos mais profundos, consegue trabalhar, consegue se manter financeiramente, porque toda essa parte do externo corresponde ao masculino. O masculino que representa, a energia do masculino que representa o ir para o mundo. Então, assim, essa é uma dinâmica saudável para que esse filho, quando se torna adulto, consiga ter sucesso na vida, sucesso profissional, sucesso pessoal, sucesso nos relacionamentos de amigos, com esposa ou com esposo e assim por diante. Quando não há essa dinâmica saudável no relacionamento dos pais, a tendência é o filho ficar preso na esfera materna ou, muitas vezes, dependendo do contexto, lógico, ele acaba se fragmentando. Porque quando a mulher não permite, a mãe não permite o acesso ao pai, independente desse pai estar presente ou não, olhar emocionalmente, validar esse pai para essa criança, a tendência é dessa criança sentir um profundo vazio e se sabotar na vida adulta. Então, as dinâmicas no relacionamento de casal são primordiais para moldar essa criança e para moldar também os futuros relacionamentos dessa criança, né? Como ela vai se relacionar lá fora. E isso também, dentro da sistêmica, a gente vê repetições de padrões que há entre os relacionamentos de casais. Porque com quem a gente aprende? Nós, filhos, aprendemos a ser filhos, a se relacionar, desculpa, com os nossos pais. Os nossos pais são os referenciais de homem e mulher, os primeiros referenciais de homem e mulher que nós temos. Então, se esses referenciais chegam até nós, filhos adoecidos, aonde a mulher, por vezes, olha o homem como inferior, como incapaz, como com pena, né? Ou esse homem olha essa mulher com pena, como incapaz, como coitada, né? Isso tende a dar desequilíbrio. Aqui entra a lei do equilíbrio, tá? A ordem do amor do equilíbrio que eu citei no programa anterior, tá? Então, num relacionamento de casal, quando ambos olham um pro outro como iguais, né? E para que o relacionamento de casal dê certo, o interessante é justamente que ambos se responsabilizam por esse relacionamento, porque esse relacionamento é feito a dois. Então, 50% para um e 50% para o outro de responsabilidade. Aqui no relacionamento de casal, quando há uma dinâmica de eu sou melhor, você é pior, aqui já é uma dinâmica adoecida. Ou eu tô certo, tu tá errado, já entra uma dinâmica de rivalidade, porque no relacionamento de casal não existe certo e errado, não existe bom e mal. É dois adultos se relacionando para que o relacionamento flua e dê certo. Quando há conflitos
muitas vezes esses conflitos mostram o quanto é necessário equilibrar essa relação para que o amor flua e o relacionamento se fortaleça. O conflito nada mais é, no meu ponto de vista e no ponto de vista sistêmico, que uma oportunidade para que o casal olhe para a relação e coloque ela em equilíbrio. E dentro do meu trabalho da constelação familiar, a constelação traz e mostra aonde a relação se perdeu, aonde o fluxo do amor, o equilíbrio dentro do casal, do fluxo do amor, teve um rompimento. Porque no momento que dois adultos escolhem estar juntos, né? Eles escolhem com amor, o amor tá fluindo. Eles escolhem, né, permanecer juntos, criar uma vida juntos, criar uma família e assim por diante, né? Muitos casais, não é uma regra, tá? Muitos casais optam por não ter filhos e tá tudo bem. Não é a maneira que o casal se relaciona e quando há o surgimento desse filho. Quando esse filho vem numa dinâmica adoecida do casal, a tendência é esse filho se emaranhar, né? Ele vai para um lugar que ele tem que deixar de ser criança e ir para uma hierarquia dos pais, aonde os pais chegaram antes que ele. E ele é criança, ele é fruto desse homem, dessa mulher. Mas com a dinâmica adoecida que há aqui, de brigas e revolta, né? Ou do feminino para o masculino, ou do masculino para o feminino, ou de ambos, a criança, ela tende a salvar os pais. Então, isso, quando ela fica presa por algum motivo, né? Para unir, fazendo ponte entre homem e mulher, porque a criança não vê o homem e a mulher, ela enxerga o pai e a mãe. Então, ela tende a se emaranhar tanto que, ao chegar no mundo adulto, ali por volta dos 18, 25 anos, ela não tem força, porque não houve aquele fluxo normal que eu citei antes, que era o amor internalizado do pai e da mãe e para ir de forma saudável para a vida aqui fora. Ela fica presa ao dentro, às dinâmicas internas do casal, do relacionamento de casal. E muitas vezes ela vai para a vida de uma forma adoecida, aonde ela repete os mesmos referenciais, os mesmos padrões adoecidos que veio dos pais. E assim como talvez os pais estão repetindo a mesma forma de se relacionar que veio dos avós, dos pais deles, e assim por diante. Então, quando a gente entende as dinâmicas que estão atuando sobre nós e nossos relacionamentos no mundo atual, no mundo adulto, a gente consegue mover-se de uma forma diferente e possibilitando assim entrarmos na ordem, no nosso lugar de força dentro do nosso sistema de origem, né, do sistema que nós pertencemos, né, ao de origem, e também o nosso sistema atual, o que nós formamos agora, tipo homem e mulher, e se tivermos filhos, nossos filhos, ou se não, eu e ele, né, ela e eu, e assim por diante, o casal em si. Então, quando a gente entende aonde aconteceu o emaranhado, em que circunstância da nossa vida que ficamos presos, né, alguma dinâmica do passado que estamos representando e que está atuando na vida atual, nós conseguimos poder elaborar e fazer escolhas, né, por nós mesmos, sem precisar seguir aquele referencial que nós temos do passado, né, das questões que nós vimos, presenciamos e que nos moldaram de alguma forma, né? Mas que hoje não faz mais sentido para nós, né? Na vida adulta nossa, continuar ainda usando aqueles referenciais. Que hoje, por amor aos nossos pais, independente de como eles se relacionavam como homem e mulher, nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer diferente deles. E o fazer diferente, muitas vezes, é o trazer o saudável para a família atual,
né? E deixar no passado o que não foi tão saudável assim, porque afinal de contas, nós temos que olhar os nossos pais como seres humanos comuns, assim como nós, que têm dificuldades, que têm seus medos, seus traumas, suas questões também, e que eles têm todo o direito de errar, né? E que é a forma deles, né? E que eles dão conta. E que não cabe a nós, filhos, muitas vezes, entrar numa dinâmica de salvador dos pais, salvador da mãe em relação ao marido, porque o marido da minha mãe, meu pai, ele agiu de tal forma com ela, ou vice-versa, e eu não. E a minha mãe sofreu muito, e então eu vou ficar a favor da minha mãe contra o meu pai. É como se tu tivesse num cabo como filho, tu tivesse num cabo de guerra. Tu tem que escolher um dos lados, sendo que o filho é 50% pai, 50% mãe. Nós viemos das duas essências, todos nós. Nós precisamos da essência do masculino e do feminino. Então, quando nós temos que escolher lado, é como se estivéssemos numa guerra aonde estamos sendo disputados. Somos o único soldado para ambos os lados. Então, assim, fica muito difícil para esse filho. Esse filho tende muito a ter sintomas físicos, sintomas em ordem das áreas aqui fora também, do mundo aqui fora, dificuldades com dinheiro, dificuldade de se relacionar, dificuldade em fazer escolhas, confusões também, em fazer escolhas tipo carreira, estudos, dificuldade em aprender também na hora da escola e tudo mais. Então, há vários sintomas que podem acontecer num filho que tem que escolher entre pai ou mãe. Isso nunca deve acontecer. Filho é dos dois. Então, é pai e mãe para o filho. Assim como o carro, vocês sabem que carro tem 2 faróis. E vocês sabem por quê? Porque se um não estiver funcionando, tem o outro, né? Então, de noite, no escuro, tu tem uma opção, né? De não ficar no escuro, né? A mesma coisa acontece conosco. Nós temos 2 pernas, nós temos 2 braços, nós temos 2 pais. Então, quando os pais, né, perante um filho, conseguem fazer a margem direita, o pai, margem esquerda, a mãe, é como um rio, o filho flui, a vida flui através desse rio. Agora, se esse rio, né, por algum motivo, né, não tem mais uma das margens, ele tende a se dissipar, não é mesmo? Assim é a vida. Se nós observarmos o quanto a natureza, né, dentro das ordens do amor, tenta nos colocar no fluxo natural da vida, que é observando a natureza, observando os animais, a gente consegue presenciar tudo isso. Só que por algum motivo a gente se perdeu. Quando nós tomamos consciência de quanto importante para o filho, para nós, que ambos, né, possam estar, né, pertencer e estar dentro de nós, com amor, com carinho no nosso coração, isso nos torna inteiros, né? E podemos, então, também seguir para a nossa vida e desassociar o que não nos pertence como filhos, principalmente a relação do casal, né? Chegou muito antes que nós. Quando nós chegamos como filhos, os nossos pais já eram adultos. Então, eles têm o poder de cuidar das suas próprias questões. Não precisa de nós para dizer e para orientar eles o que fazer, o que deixar de fazer e tudo mais. Muito pelo contrário, eles têm precedência sobre nós, né? Mesmo nós sendo adultos, muitas vezes, a gente tem aquela coisa, aquele instinto infantil que a gente traz lá da nossa criança interior, um arquétipo. Nossa criança interior ela ficou emaranhada com as dinâmicas do passado, então ela tende a salvar pai e mãe, achar que ela consegue dar conta, né, de cuidar dos pais, né, que os pais precisam dela para estarem vivos aqui na Terra. Só que daí,
se, como adulto, eu, filho, como adulto, filha, né, fico aqui a serviço dos pais, né, eu além de entrar numa postura arrogante perante os pais, né, porque eles são mais velhos, eu sou pequena, ainda além de tudo eu deixo de olhar para minha vida, de olhar para os meus objetivos, né, os meus objetivos é o futuro, eu fico de costas para o meu futuro, para a minha vida, eu fico olhando para o passado, né, então a constelação e as ordens do amor, ela restaura o fluxo natural do amor. Eu quero citar, aproveitando, eu quero citar um texto que é do I Ching, que ele existe há mais de 5.000 anos atrás. É o manuscrito 37 de I Ching. Ele diz mais ou menos assim: numa família harmônica, é aquela onde pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, esposa é esposa, marido é marido. Agora, ao contrário, é uma família caótica, em desordem, aonde marido é pai, filho é marido, mulher é mãe, e assim por diante. Essa é uma família que está em desarmonia e caótica. Então, se nós olharmos tudo isso que eu trouxe para vocês, já existia, não agora, não é recente, mas já existia essa ordem, a necessidade de ordem dentro do sistema familiar, as ordens do amor do Bert, já existiam lá há 5.000 anos atrás. Então, os sistemas, eles são regidos, a família é regida por ordem. E quando acontece alguma dinâmica de conflito, alguma coisa assim, ela vem para restaurar a ordem. E a constelação traz essa oportunidade. Então, hoje eu quero finalizar, gostaria de finalizar, né, o programa de hoje com uma frase do Jô Soares que me trouxe, assim, uma outra maneira de pensar em relação ao que a gente busca no companheiro, o que a gente busca na companheira, né, na esposa, no esposo. Então, gostaria de ler a frase para vocês. A melhor maneira de ser feliz com alguém é aprender a ser feliz sozinho, sozinha. Daí, a companhia será questão de escolha e não de necessidade. Então, eu deixo vocês com uma pergunta para vocês refletirem em relação a vocês e o que vocês buscam nas relações de vocês. Suas relações são questão de escolha ou de necessidade? Agradeço a presença de vocês aqui hoje comigo. Quero mandar um beijo para as minhas vizinhas que me assistiram aqui na TV e algumas amigas que também assistiram no YouTube em outros canais da TV, das redes sociais da TV Farroupilha. Um beijo e até o próximo programa.